Sem dúvidas, um dos maiores enigmas do planeta Terra ocorreu no ano 2000. Documentos espirituais que se denominam as Cartas de Cristo foram entregues à humanidade. E o mais intrigante de tudo isto é que esses documentos teriam sido trazidos por ninguém menos que o grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Um saber que vai além das doutrinas religiosas do mundo todo e que, segundo o grande mestre, deverá ser espalhado pelos 4 cantos da Terra. Seu objetivo é transmitir e elevar a humanidade a manifestar-se a consciência crística pelos próximos 2000 anos que há de vir. A grande pergunta é: será isto verdade? Quais as informações contidas nas Cartas de Cristo que a humanidade precisa saber? Quais os segredos contidos neste livro que irá elevar a consciência da humanidade à vibração de Cristo? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com estes misteriosos documentos entregues à humanidade e tire suas próprias conclusões sobre este intrigante e polêmico assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Um dos maiores mensageiros enviados à Terra, sem dúvidas, foi o grande mestre, o Senhor Jesus Cristo. Este, sendo Deus em carne humana, veio por excelência trazer sua mensagem à humanidade. E assim, demonstrando o seu poder, efetuou inúmeros milagres que até hoje a ciência não consegue explicar. Com isto, o grande mestre veio para libertar a humanidade da prisão da ignorância, bem como do poder das trevas, e consequentemente libertá-los do pecado. Este veio à Terra com o objetivo de trazer salvação a todos aqueles que receber sua palavra. Jesus Cristo não era um homem qualquer, e sim Deus em plenitude manifestado em carne humana, operando em sua criação, a fim de mostrar aos mortais o grande poder do Criador. Jesus Cristo foi o único homem que morreu e desceu ao inferno para pregar às almas encarceradas e, ressuscitando ao 3º dia, voltou dos mortos a contar sua história. Este, após sua ressurreição, subiu vivo aos céus, sob o olhar de muitas testemunhas do passado. No entanto, em pleno século XXI, surgiram inúmeros mistérios relacionados ao grande mestre, e um destes enigmas são as Cartas de Cristo. A grande pergunta é: será que de fato as Cartas de Cristo realmente são mensagens do mestre para a humanidade hoje? O que existem nestes documentos? Tire suas próprias conclusões. Antes de adentrarmos no assunto, é importante dizer que este vídeo não tem intenção alguma de substituir a leitura do livro As Cartas de Cristo, e sim incentivar aos buscadores do conhecimento sua leitura. Afinal de contas, este tem mais de 300 páginas. No entanto, quando iniciamos a leitura deste, logo é dito que sua veracidade será condicionada de acordo com o interior de cada pessoa. E com isto, cabe ao leitor julgar as informações contidas no livro, se procedem de Cristo ou não, pois este emite ondas de vibração crística, sendo de fato uma revelação espiritual.
Suas informações chegaram à humanidade de uma forma um tanto misteriosa. Uma senhora inglesa que teria sido educada em um convento católico teria se mudado para a África e, passando por inúmeras dificuldades da vida, esta buscou por uma resposta divina e assim se encontrou um dia andando pelas colinas de sua fazenda, implorando ao universo que a respondesse. E com isto, pouco tempo depois, inúmeras respostas vieram, começando com momentos de iluminação, seguidos então por mais de 40 anos de contato com Cristo. É dito no livro que a mente da mulher foi purificada e desprogramada pelo mundo espiritual, a fim de receber as cartas diretamente do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao finalizar do processo que durou um período de 40 anos, a mulher, já com a idade avançada de 90 anos, esta começou a transcrever as cartas, que, segundo ela, recebia diretamente do Senhor Jesus Cristo. Segundo o que consta no livro, Cristo diz as razões por ter retornado e ditado estas cartas à humanidade, uma vez que muitas interpretações errôneas se fizeram de seus ensinamentos, quando ele esteve na Palestina, cerca de 2000 anos atrás. Ele diz que o conteúdo destas cartas é, na verdade, um curso para que o buscador se torne um mestre. E com isto, estes ensinamentos se farão necessários a serem propagados por toda a Terra pelos próximos 2000 anos, tendo como objetivo ser a semente da evolução espiritual da humanidade futura, uma vez que se faz necessário todos os habitantes da Terra adquirir a consciência crística. Cristo então diz que a humanidade só terá evolução mental e física em nossa realidade, assim que evoluirmos espiritualmente nossa consciência humana para a mente de Cristo. Ele diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. E assim, ele enfatiza que se querem melhorar de vida, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes destes pensamentos, bem como suas ações. O livro então relata que Jesus, de fato antes de iniciar seu ministério sendo um mestre e curador, era considerado um rebelde, uma vez que ele não se encaixava ao sistema daquele mundo. Sobre sua infância, o livro diz que Jesus não era uma criança santa, como muitos podem acreditar. Este teria sido rejeitado pelos sumos sacerdotes por conta de sua teimosia. E pelo que se entende no livro, Jesus teria sido um homem comum, muito semelhante a qualquer mortal da terra. Porém, este teria se evoluído gradativamente, até chegar no estado de sua consciência divina. Lá é dito que o mestre conhecia muito de perto o sofrimento das pessoas. Este misturava-se entre as classes menos favorecidas e julgadas à margem da sociedade, bem como ladrões, publicanos e prostitutas. Jesus era um homem do povo. Sobre sua juventude, é dito que o mestre se tornou um jovem impossível de controlar. É dito que o mestre, quando necessitava de dinheiro, efetuava trabalhos nos vinhedos por um dia ou dois, ou efetuava trabalhos que o pagasse suficiente para comer e beber, propiciando o lazer que ele desejasse. No livro, então diz que Jesus era um ser humano tão comum, que este apresentava defeitos como qualquer outro ser humano. Este era emocional, e nas palavras atuais, é dito que o mestre hoje seria um homem hiperreativo, hiperemotivo, e com isto possuía um coração caloroso, compassivo e empático. Jesus se consolidava com o sofrimento das pessoas diante as doenças, injustiças e os infindáveis males da humanidade. Jesus era um acirrado defensor dos desamparados. O mestre então teria começado a mudar de mentalidade a partir dos 25 anos de idade, quando uma nova linha de pensamento surgiu em sua mente por conta de inúmeros questionamentos.
Jesus então começou a caminhar solitariamente pelas colinas da região com maior frequência. Sua rebeldia citada, aos poucos foram sendo diminuída, e um desejo ardente de compreender a vida criada encheu seu coração. Jesus, então, nessa busca por maior esclarecimento das coisas, procurou João Batista, que falava do mundo espiritual. E logo, o mestre, com uma profunda vontade de mudança, atrelada a uma reforma íntima de comportamento, foi batizado nas águas do Rio Jordão. É dito que este acontecimento foi uma experiência diferente de qualquer coisa que ele poderia imaginar. E assim, nas próprias palavras do Mestre, então Jesus diz: Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isto. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. O livro Cartas de Cristo então diz que o Mestre ficou 6 semanas no deserto, um tempo de total limpeza de sua consciência humana. As velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Então, Jesus diz que tudo isto aconteceu, se fez necessário, para que nós mortais da mesma forma façamos, que possamos efetuar uma mudança em nosso interior, uma mudança em nosso ser, a fim de buscar maior compreensão e viver uma vida em harmonia com o Criador, adquirindo assim a mudança de nossa consciência para a fusão da consciência divina, a consciência crística, a consciência de Cristo. Jesus então enfatiza de um modo extraordinário que, estando no deserto, passou por uma experiência grandiosa de sua elevação para uma outra dimensão. Lá, ele compreende de uma forma libertadora a verdade com relação à vida e à existência. Então, o Mestre compreende sua divindade e, assim, de forma clara, compreende inúmeros mistérios que dantes, como um mero mortal, não conhecia. Em resumo, Jesus diz que a vida e a consciência são a mesma coisa. Ele diz que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, e que na verdade era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deve reescrever Gênesis da seguinte forma: antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Cristo, em suas cartas, então explica que os inúmeros mistérios revelados à humanidade hoje se deve por conta de que o homem dos tempos atuais ter se elevado um pouco mais de consciência, e assim, hoje muitos de seus ensinamentos seriam melhor compreendidos. O Mestre diz que a meditação nas palavras das cartas se faz necessária para que as ondas desta consciência adentrem em seu ser. As cartas não são meras palavras jogadas ao vento, mas algo que irá transformar a consciência humana, elevando-a à consciência de Cristo. Assim, compreendemos de uma forma mais expandida o que de fato significa o que é dito nas Escrituras Sagradas da Bíblia, onde é dito que Cristo é a cabeça da Igreja e o corpo os membros de seus ensinamentos. E assim, cada um de nós, como meros mortais, se fazemos imortais quando conectados a Cristo. Com isto, cada um que testemunhe crendo em sua palavra é a própria manifestação do Cristo. Sua vinda à Terra é, na verdade, os seus escolhidos que já estão aqui hoje, sendo o Cristo manifestado do dia, uma vez que o Mestre Jesus já havia dito há mais de 2000 anos: sede meus imitadores, ou seja, tomem consciência de meus ensinamentos e manifestem a consciência crística do ser.
E com isto, aquele que segue o caminho crístico é uma representação do grande mestre hoje, o Cristo manifestado. No livro As Cartas de Cristo diz que a grande evolução tecnológica dos dias atuais, bem como os benefícios que a humanidade está adquirindo, só se deu por conta da propagação do amor de Cristo e seus ensinamentos. A criação de hospitais, centros para cuidado das crianças, dos mais velhos e principalmente o cuidado para com os direitos humanos da Terra, bem como a melhoria da condição humana, só se deu por conta do trabalho de Cristo. No entanto, para que a humanidade possa prolongar o conforto que estamos a adquirir e não retroagir, usufruindo ainda mais dos benefícios concedidos, agora é necessário que todos adquiram maior consciência dos ensinamentos de Cristo, uma vez que o que está por vir sobre a humanidade serão tempos de grande provação. Jesus diz de uma forma clara para não assustar a humanidade, mas para que todos compreendam que dias trabalhosos estão para surgir sobre o planeta Terra. É dito que Deus é puro amor, e tudo o que acreditamos ser castigo divino é, na verdade, fruto de nossas próprias ações e pensamentos. Tudo retorna, seja o bem que fazemos ou o mal que praticamos. No livro, então, diz que Cristo menciona que inúmeros mestres que passaram pela Terra, trazendo suas mensagens de transformação à humanidade, tais como Maomé, Buda e tantos outros mestres. Estes continuam a desenvolver-se espiritualmente, até que todos tenham ascendido à consciência crística. Com isso, faz-se necessário a todos os habitantes da Terra adentre a energia de Cristo, efetuando suas reformas íntimas, a fim de alcançar a mente do Cristo. Tudo isto para que nossos descendentes futuros, e consequentemente a humanidade futura, possa viver com maior harmonia, e assim possam suportar os grandes eventos citados nas Sagradas Escrituras da Bíblia, o tempo apocalíptico. No livro As Cartas de Cristo, o mestre então fala inúmeros mistérios a respeito dos relacionamentos, bem como a sexualidade humana, e diz que a atitude entre os homens e as mulheres finalmente irá mudar. Também é dito sobre a geração futura que sobrevirá, em que haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cristo então menciona sobre os sacerdotes dos tempos atuais. Muitos são lobos em peles de ovelhas, e estes, por estarem nestas posições de responsabilidade para com o povo, posições de ensinamento, padecerão maior juízo, e com isto, o retorno de suas ações voltará de acordo com aquilo que lhe foi dado. Quanto mais é dado, mais será cobrado, e esta é a lei. Cristo então começa a explicar os verdadeiros processos da criação, com termos científicos utilizados hoje, bem como fundamentos da mecânica quântica. Ele diz que não existe nada sólido realmente, e tudo não passa de pura energia espalhada por toda a imensidão do cosmos. Ele fala a verdade sobre o ego humano, a característica de individualização terrena, que na verdade é necessário, porém, este é a fonte de todo o sofrimento. Ele fala sobre as cartas, que quanto mais lemos, mais podemos sentir a energia do amor de Cristo, porque estas irradiam energias crísticas. Quando acessadas as cartas, podem realizar inúmeros milagres, tais como a cura física, mental e espiritual. E certamente, aqueles que se sentirem atraídos por estas cartas possuem um chamado divino, um chamado para o amor, compreensão, e assim, de alguma forma, espalhar o amor de Cristo sobre todo o planeta.
Cristo então diz que devemos vigiar nossos pensamentos e, com isto, procurar a melhor versão de nós mesmos, procurando ser um representante de seu amor incondicional para com o nosso semelhante, porque o mundo ficará mais difícil àqueles que não se propuserem a esta mudança, pois tudo o que o homem plantar, certamente colherá, de bom ou de ruim, e nada disto é castigo, mas tudo volta por causa do magnetismo e eletricidade que percorre todo o universo. No livro, então, Cristo diz que não voltará à humanidade na forma que veio há 2000 anos atrás, uma vez que não há necessidade, visto que a semente de sua palavra já foi plantada. E nos últimos tempos, Cristo então virá nas pessoas. As pessoas é que serão Cristo manifestado em carne humana hoje, efetuando as mesmas obras de amor, caridade e justiça, tal qual eram as características de Cristo. À medida que você começa a adentrar a consciência de Cristo, você torna-se uma pessoa totalmente mudada. Por certo, você já não se encaixará com o sistema sujo e corrupto que impera sobre a humanidade. Você já não poderá fazer coisas que antes fazia e nem conseguirá, tal como mentir, enganar, prejudicar o seu próximo. Você jamais irá atentar contra o bem do seu semelhante, porque entenderá de uma vez por todas que não existe separação, mas que todos nós estamos interconectados, interligados, e compreenderá que todos somos um, que todos somos a mesma coisa em essência. E assim, o mundo começa a ser mudado, à medida que mais pessoas comecem a ter a mente de Cristo manifestada. Então, por que adiar sua evolução espiritual? Por que esperar se o momento é agora? Comece a efetuar a mudança necessária, para que assim você retome as rédeas de sua vida. O sofrimento é opcional, pois existe o caminho, e sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vá ao encontro do Pai Universal, pois temos um Pai amoroso que se importa de verdade com a nossa causa. O que você está esperando? Volte para a fonte, volte para a luz. Seja a verdade manifestada hoje e siga o Cristo, Jesus. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.